Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós hoje vamos trazer o tema o homem de Deus e o homem do mundo. Para falar sobre esse tema, vamos utilizar a leitura da liturgia de hoje, do domingo de hoje, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 45 a 49. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivo, mas o último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Primeiro não foi feito o corpo espiritual, mas o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra e é terrestre. O segundo homem vem do céu. O homem feito da terra foi o modelo dos homens terrestres. O homem do céu é o modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Na liturgia de hoje, a igreja nos chama a meditar e saber diferenciar entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todos eram filhos de Adão, o homem que foi tirado do pó e ao pó voltou. As pessoas tinham muitos pensamentos humanos. Só ajuda aqueles que o ajudam. Se é da minha tribo, é meu irmão. Se for fora do judaísmo, são cachorros, quer dizer, são cães, não tem nenhum valor. E Jesus, ele veio para mudar totalmente o pensamento humano, para nos trazer o pensamento espiritual. Amar aquele que vos odeia, fazer o bem àquele que te faz o mal. E justamente isso nos é mostrado na primeira leitura, aonde Saul, o primeiro rei ungido por Deus, na desobediência, perdeu a graça diante de Deus e Deus ungiu Davi, que tem um coração que agrada a Deus. E Saul queria matar Davi. Saul perseguia Davi, já tinha jogado a lança para o matar e não conseguiu, diante de todos os seus generais. E Davi era o guerreiro que ia à frente do exército. Davi era aquele que defendia Israel e trazia vitórias para o reinado de Saul. E mesmo assim, Saul perseguia. E Deus, por 2 vezes, entregou Saul nas mãos de Davi. E hoje, a igreja nos mostra que Davi entrou no acampamento e o soldado que acompanhava Davi queria matar Saul. E Davi disse: não estenda a mão contra o ungido do Senhor. E Davi falou para Saul: aqui está a sua lança. Eu poupei a sua vida que Deus entregou em minhas mãos. Porque Davi já nos trouxe a parte espiritual. Porque Jesus era chamado filho de Davi. Então, ali Deus já começou a mudar a parte carnal, que Saul queria o poder e por inveja de Davi queria matar Davi, e a parte espiritual de Davi: eu não vou fazer o mal mesmo com ele querendo me fazer o mal. Ele quer me fazer o mal, eu pago com o bem, eu poupo a vida. Então a parte carnal de Saul era eliminar Davi por inveja, e a parte espiritual de Davi era fazer o bem a Saul, que lhe queria o mal. Então, São Paulo nos explica isso na primeira leitura. Aqueles que são do mundo, que seguem Adão na carne, querem nos fazer o mal. E nós católicos, que recebemos o batismo e o Espírito Santo, que nos inspira a seguir Jesus espiritualmente, procuramos fazer aquilo que Jesus nos mandou. Tanto que o Evangelho de hoje começa: aqueles que me escutam. Quem escuta Jesus? Aquele que põe em prática o Evangelho. Qual é o Evangelho de hoje? Fazer o bem a quem te faz o mal.
rezar por aqueles que nos caluniam. É fácil? Não. Mas Jesus na cruz disse: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Os judeus eram carnal, não sabiam o que fazem. Mas muitos que estão na igreja são espiritual, mas ainda vivem o carnal. Por quê? Nos caluniam. E a gente tem que fazer o quê? Rezar. É fácil, Isabela? Não, não é. Então, a palavra, né, você dando continuidade a essa parte do evangelho que você leu, aonde fala assim, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça também a outra. Gente, como é difícil isso. Muito difícil. Nós, por nós mesmos, a gente não consegue fazer uma coisa dessa. Sozinho a gente não consegue. A gente só consegue quando nós estamos em Cristo. E Ele que nos dá esse suporte, Ele que nos fortalece para travar nossa língua na hora que a gente quer responder à altura do que nos falam. É Ele que nos faz rezar por aqueles que nos odeiam. É Deus que nos faz ir nos confessar quando nos enchemos de rancor, porque esse rancor, esse ódio que a gente sente, não faz mal àquelas pessoas que nos perseguiram, que nos ofenderam, faz mal só a gente. Então, por isso que nós temos que aprender a perdoar, a agir como o próprio Cristo, não só falou, mas fez. Jesus Cristo, ele nunca foi um daqueles que, como dizem o ditado, né, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Ele, pelo contrário, ele façam o que eu digo e façam o que eu faço. Ele na cruz, ele deu esse testemunho. Então ele mostrou, é possível. Junte-se a mim na cruz, que será possível para você também, nesse momento de dor, nesse momento de tribulação, nesse momento de sofrimento, perdoar. Perdoar não quer dizer, meus irmãos, que você vai voltar ao convívio daquela pessoa, ou que você vai estar indo novamente na casa dela, ou dando abraços e tal. Não, perdoar é que não ter mais esse sentimento dentro de você, e quando essa pessoa precisar de você, quando ela buscar a tua presença, ou quando ela quiser alguma coisa, você está pronto a ajudar, a servir como um verdadeiro cristão. Porque muito importante é que as pessoas, ao olharem para você, eles enxerguem Jesus. É muito importante que a face do cristão seja a face do próprio Cristo. É muito importante que as pessoas, ao pensarem em você, pensem ali. Ali vai um verdadeiro católico. Ali vai um verdadeiro cristão. Aquele que não só escuta a palavra do Cristo, mas que põe verdadeiramente em prática, como o próprio Cristo fez. Então temos que refletir muito o tema de hoje. O tema de hoje é riquíssimo, é desafiador, é aquele dia que você lê o Evangelho e se recorda de muitas coisas e de muitas pessoas e de você mesmo. Porque a gente não deve se colocar só no lugar daquele que é ofendido ou que está sendo caluniado, mas nós muitas vezes fazemos o papel do que calunia, daquele que ofende, daquele que persegue, daquele que dá a bofetada. Então, vamos nos reconhecer, vamos ver os nossos erros, pedir perdão àqueles que em algum momento nós falhamos enquanto cristãos, que nós perseguimos, que tivemos um ato falho, que nós fomos mundanos, verdadeiramente mundanos. Vamos pedir perdão a essas pessoas e pedir perdão a Deus.
pela nossa falha, por não termos sido aquilo que Deus quer de nós, não termos nos reconhecido verdadeiramente espirituais, e que a gente possa, nesse reconhecimento, nos purificar e dar um passo para a nossa conversão, para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.